Olá, estamos de volta com mais uma da série de entrevistas com os candidatos a vereador do Rio de Janeiro em 2024. Lembrando que estamos tentando os candidatos de várias correntes ideológicas e partidos. E hoje estamos com Roberto Monteiro, que já foi vereador de 2007 a 2012. Vai tentar de novo a cadeira esse ano pela federação PT, PV e PCdoB. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Cristiano, tudo jóia. Muito prazer em falar com você, feliz aqui, o pessoal do Diário do Rio também, acho que tem dado uma contribuição aí para a cidade aí nesse debate. É bom para esclarecer esse momento aí que todo cidadão vai se dirigir à urna, quanto mais segurança para o voto, né, mais cidadania plena é alcançada. É um pouco disso. Roberto, eu acho que antes de começar, eu tenho que falar que me mandaram algumas realizações que você teve no mandato como vereador, e alguns realmente hoje são, assim, são incríveis. Você ajudou a criar o Procon Carioca, acabou com o valor mínimo no cartão de crédito, criou o sistema de apoio municipal da saúde vocal. Minha esposa é fonoaudióloga, então, uma pessoa da rede municipal, né, eles sofrem muito com isso, parede fina, eles têm que ficar gritando. Botou a Feira São Cristóvão como ponto turístico, como patrimônio cultural da cidade, combate ao racismo, isso em 2007 não era um tema tão forte, e da coleta seletiva, que você teve um mandato e meio, né, que foi bem proveitoso, né? Não, deixa eu te falar, querido, isso aí foram, por exemplo, do ponto de vista de enquanto projetos de leis aprovados, assim, a gente teve assim uma passagem bem intensa na Câmara, que na verdade foram 6 anos, um mandato e meio. A gente ainda presidiu quer dizer, a gente presidiu, de fato, que foi a CPI da Cidade da Música, que investigou as obras do antigo prefeito César Maia, enquanto Cidade das Artes, né? Hoje conhecido como Cidade das Artes. A gente também teve um papel assim bastante intenso, porque nós fomos relator do plano diretor do antigo plano diretor da cidade, antes desse último que foi votado agora recentemente, já nessa atual Câmara. Quer dizer, o anterior foi votado por nós, quer dizer, nós fomos o relator, quer dizer, cheguei a presidir um período a Comissão de Justiça e Redação da Câmara, que eu acho assim, isso um bom feito. Fui líder do bloco de esquerda da Câmara. Hoje esse bloco não existe mais, há algum tempo já não existe mais o bloco de esquerda. Existiu ali, acho que a última vez que teve junção do bloco de esquerda foi na época em que eu tive a passagem pela Câmara. Cheguei a liderar esse bloco, a participar intensamente da formação desse bloco. E o detalhe de tudo isso sendo um vereador do PCdoB, né? Então, eram 3 do PT, 2 do PSB e 2 do PDT. Então, assim, do ponto de vista, isso dava uma certa relação de confiabilidade nos setores mais dos quais a gente dialoga, que são setores da esquerda, e a gente acha que, de certa forma, a gente dignificou o voto daqueles que honraram ali o voto conosco. Então, acho que a gente, de certa forma, deu uma contribuição para a cidade. Obviamente, a gente é sempre um grão de areia naquela gigantesca praia, né? Então, mas essa foi a forma da gente atuar. Você falou do plano diretor. Como você vê o plano diretor que você ajudou a aprovar 10 anos atrás e o atual? As mudanças na cidade, a mudança no urbanismo, o próprio Viver Centro? Eu acho que tudo vai aperfeiçoando também. Quando a gente dialoga com alguns setores, na hora vamos dizer assim, ferro e fogo, né, que você está ali na Câmara para aprovar algumas coisas, tem setores que você intensamente vai dialogando, e todos os setores querem avançar nos seus temas, né? Então, como o plano diretor é algo que dialoga desde de saneamento, desde crescimento urbano. E aí o crescimento, você está falando como é que você cresce, para onde você cresce, você dialoga com o setor de segmento de transporte, saúde, educação. Então, você acaba que mexe com diversos interesses. Eu acho que, por exemplo, o fato dele ter que ser revisto, né, e ser discutido sempre a cada 10 anos, e tendo em vista que ele foi, dessa vez, realmente dentro do período de uma certa lógica, sido revisto
né, num período de aproximadamente 10 anos, isso, de certa forma, é bem elogioso. Porque na minha época, de quando o plano diretor, ele já estava com déficit de tempo para revisão de mais de 8 anos. Então, tinha uma lacuna muito grande da expectativa da sociedade. E acaba que você não consegue realizar nas expectativas que muita gente espera. Então, eu acho assim, primeiro, é louvável que essa iniciativa tenha ocorrido dentro de um tempo, de um macro que os especialistas dizem que é melhor, e isso ocorreu, e, de certa forma, obviamente, tem alguns setores que podem reclamar de alguma forma, mas a maioria, eu acho que se sente contemplado, porque são eventos que gradativamente fazem o crescimento da nossa cidade e consolidam, né, esse crescimento. Você falou que foi líder da bancada de esquerda no seu mandato. A esquerda carioca, de lá para cá, houve o crescimento do PSOL, né, que praticamente na última mandato foram 7 vereadores. O PT agora tem 4, você da PV e do PCdoB não tem nenhum vereador. Tem uma deputada federal, que é a Jandira. E, por outro lado, você vê surgir o bolsonarismo, né? Há 15 anos atrás, 10 anos, não existia o bolsonarismo como está aqui. Entretanto, é um tema que dá para levar para a Câmara dos Vereadores. Às vezes, o tema municipal, às vezes, não cabe um tema nacional como a disputa com o bolsonarismo. Ou o próprio fato, assim, o comunismo é um tema que se leva para a municipalidade? Então, assim, no meu entendimento, você não leva o tema da ideologização somente. Você representa o seu campo de ideias, né? E dentro do seu campo de ideias, qual é o formato dessas ideias dentro do seu campo de ideias? Então, você estabelece o debate muito por aí. Não é que você traga o debate nacional para dentro de uma casa legislativa. Você é de um campo de ideias, do qual você defende ideias que se aproximam daquelas mesmas pessoas. Então, quando a gente vai discutir educação, quando a gente vai discutir saúde, nós temos uma visão de mundo diferente desse campo bolsonarista, né? Que, em tese, pouco debate esse assunto. A verdade é essa. O campo nosso, que a gente considera o campo progressista, obviamente, ele faz um debate com maior profundidade, sai daquele debate raso, faz um debate de profundidade e que tem como centralidade desse debate a melhoria da vida das pessoas. Quando você pega... E aí é errado a gente pensar que o vereador, a Câmara dos Vereadores, porque aí a gente deixa o debate muito raso, que é só para aquele cara que vai ver o poste, a calçada, enfim. Claro, isso aí são coisas que o mandato naturalmente vai cuidando, mas você tem que levar o debate né, num alto grau. Você tem que elevar o debate político da sua cidade. Você tem que entender o seguinte: nós estamos falando de Rio de Janeiro, que, sem dúvida alguma, é a segunda maior capital do ponto de vista econômico e vamos dizer assim, político do Brasil, que você tem que travar o debate. Então, você ter o debate de armamento, desarmamento, de cota racial, você ter o debate de bandeiras que são caras e temas nacionais, isso reflete nacionalmente. Então, é natural que você tenha esse debate aqui e você refletir o debate da sua linha de pensamento, sua linha programática de pensamento do partido do qual você defende as mesmas bandeiras, isso é fundamental. É claro que há um vazio, e aí esse vazio também gera um vazio por parte do eleitorado, que também não quer aprofundar esses debates. Mas eu acho que, independentemente se esses debates parte da sociedade não quer ver ele numa Câmara Municipal, esse debate engrandece toda a Casa Legislativa. A gente não pode tornar uma Casa Legislativa uma casa meramente de referendo daquilo que é feito pelo Poder Executivo. Por mais que o vereador esteja lá para aprovar leis, fiscalizar o Executivo, ele tem que propagar as ideias das quais ele defende, fazer o debate de ideias para a sociedade, até para que a sociedade também eleve cada vez mais o seu pensamento político. Porque
dentro de um processo eleitoral, a gente sempre diz o seguinte: terminado o processo eleitoral, todas as cadeiras serão ocupadas pelos vereadores. A cidade será representada por 51 vereadores. A Assembleia Legislativa será representada por 70 deputados estaduais. A Câmara Federal será representada por 513. Ou seja, não adianta aquele eleitor que não quer participar desse debate ou não quer se aprofundar nesse debate, na verdade, as cadeiras serão ocupadas. Ou ele também se assenhora dos temas, ou pelo menos ele pega noção daquilo que está sendo discutido na cidade, no seu estado e também no seu país, ou ele abre mão dessa discussão. E aí é ruim, porque aí fica aquele debate de TikTok, né? Chamado TikTok. O cara manda lá 20 segundos, forma opinião, aí tem gente aí que diz que o Brasil vai virar uma Venezuela. Aí, sem nenhum fundamento. Enfim, é uma coisa rasa que vai tornando a sociedade cada vez mais refém desse tipo de personagens criados através das mídias, desse tipo de mídia, que nada contra esse tipo de mídia, mas é uma arte você se comunicar numa mídia que você tem que falar em 20 segundos. Você, para falar em 20 segundos sem debater ideias, tornar o debate muito raso. E falando de debate raso, às vezes eu sinto falta, inclusive por parte da esquerda, o debate sobre a crise habitacional, que no Rio de Janeiro é de séculos, né? A favela da Providência está aí. E às vezes me parece que o único projeto, e eu falo isso com a direita também, que o único projeto habitacional que existe no Rio de Janeiro é favelização, e não dignidade para criação de programas, como Minha Casa Minha Vida é um exemplo, né? Um projeto do governo Lula, mas, por outro lado, jogava as pessoas para Campo Grande e a distante do centro de Campo Grande, sem estar nas regiões centrais, onde você tem melhores transportes, você tem educação, você tem saúde. Você projeta defender o projeto Minha Casa Minha Vida, mas tem como melhorar, porque não tem como ser o Minha Casa Minha Vida no formato Zona Oeste, longe do trabalho, longe do centro. Como vereador, você conseguiria ajudar a dirimir, né, diminuir um pouco a crise habitacional da cidade? Olha, o Minha Casa Minha Vida, ele foi um projeto pensado como um todo, nacionalmente, onde ele é discutido com as prefeituras, aonde são alocados aqueles melhores, esse adensamento do Minha Casa Minha Vida. Primeiro, o governo federal ele diz o seguinte: olha, vamos fazer aqui, tem aqui, o governo municipal ele chega aqui, olha, presidente Lula, precisamos aqui de um Minha Casa Minha Vida nesse local aqui dessa forma. Por exemplo, não é errado essa rotulação de que só foi feito na Zona Oeste. A gente tem aqui Minha Casa Minha Vida, que foi realizado aqui por saúde, especificamente aqui num pedaço aqui da Providência, num pedaço aqui era o antigo presídio, aquilo é um Minha Casa Minha Vida, foi financiamento da Minha Casa Minha Vida, foi assim, alguns outros locais que também têm de proximidade, como na Zona Norte, Zona Oeste, mas hoje a realidade também do Rio de Janeiro, eu tenho andado muito lá para a Zona Oeste, independentemente, lá já existe uma realidade local, não é só as pessoas trabalham lá economicamente, vivem de lá. E eu digo isso porque se você sair eu até chamo algumas pessoas para um grande desafio. Você, às vezes, está em Campo Grande, 5 horas da tarde, você quer ir para um outro local, na própria Zona Oeste, você leva dentro do engarrafamento 40 minutos com tranquilidade. Da mesma forma que você leva aqui do centro da cidade, às vezes, para o Meia, hoje em dia. Então, eu estou dando aqui esses pequenos exemplos, porque o Minha Casa Minha Vida ele se tornou uma realidade do ponto de vista de dar condições habitacionais para muita gente. Obviamente, não respondeu a todo o déficit habitacional, não respondeu a tudo isso, até porque a população também cresce enormemente, a gente tem que fazer, obviamente, uma avaliação sobre isso, mas é a forma da sociedade crescer. Você vai crescendo e vai modulando isso. Então, eu diria, com maior tranquilidade, que esse foi um dos grandes projetos que foi através do Plano de Aceleração e Crescimento, que foi o PAC, né? Isso vem através do PAC, vem através de muito investimento do governo federal, que resolve, em parte, o déficit habitacional. Obviamente, não resolve todo, mas é uma grande iniciativa que continua acontecendo. Você veja que, atualmente, o governo federal já aprovou
mais verba para um novo financiamento nesse sentido. Essas verbas elas já estão sendo estruturadas para serem implementadas. Acredito que no ano que vem, boa parte desses investimentos estarão sendo feitos. A gente tem, por exemplo, qual é o nome daquele local que fica em Pedra de Guaratiba, exatamente, que anunciou agora a contenção das águas, que chove muito lá, agora está me faltando a memória, que também é fruto desse investimento do governo federal. Rapaz, até eu tenho um amigo lá que é o Baratinha, rapaz, um grande abraço para ele. Estou querendo lembrar aqui que rapaz, Baratinha, foge a cabeça aqui. Rapaz, vou lembrar, mas até o final aqui eu vou lembrar, fugiu agora na minha cabeça. Mas então, até foi anunciado tem 15 dias esse programa de contenção nas águas, porque enche muito nessa região. Realmente me faltou agora a memória, porque a idade está chegando para todos nós, né? Enquanto isso, eu vou lembrando aqui. Mas, assim, o Rio fica, então, dependente das ações do governo federal, né? Porque, em si, o poder municipal, eu não vejo pouquíssimas ações. Você tem as invasões, né? Que você tem agora a ocupação Zumbi dos Palmares, que deve se tornar... O governo do estado vai se apropriar e dar habitação. Mas, tirando o governo federal, você não vê ações da prefeitura na questão de habitação, você não vê projetos do governo federal. E a Câmara dos Vereadores, e aí uma crítica à esquerda do Rio, não debate o tema, né? Para ver, quem debateu o tema, de uma certa forma, foi o vereador do Novo, Pedro Duarte. Eu sinto que alguns vereadores perdem muito tempo discutindo bolsonarismo, ou aborto, ou drogas, temas que não são municipais. E o Rio, o vereador que está na sua federação, o doutor Marcos Paulo, apresentou o mapa da fome, mostrando que metade da população carioca sofre com... Não é fome, né? Porque a pessoa às vezes come, mas não tem proteína, ou só come carboidrato, aí fica gorda, e a pessoa fala, não tem fome que está gordo. Você acha que o seu mandato conseguiria ajudar um problema que está escondido, que é o problema da insegurança alimentar da cidade? Que só o Marcos Paulo falou. Olha... Eu não diria esses dados, bem objetivamente falando, são dados reais, né? Hoje existe um mapa da fome, mas o governo Lula tem dado diminuições constantes a respeito desses dados. O mapa da fome ele tinha uma extensão muito maior antes de começar o governo Lula. O governo Lula tem se dedicado muito a esse tema, já tem dado sinais de diminuições desses índices. Obviamente que a meta... Porque o Brasil tinha saído do mapa da fome. Ele retorna no governo Bolsonaro a entrar no mapa da fome. E agora, o que a gente achava que estava extinto volta a ser uma agonia para o povo brasileiro. Ou seja, aquilo que, em tese, já estava resolvido, a gente tem que novamente trabalhar. O governo Lula novamente trabalha no sentido de retomar essa condição do Brasil de sair do mapa da fome. Então, esse é um processo que não é resolvido da noite para o dia, mas isso já tem dado indícios enormes a respeito do tema. Tanto, isso é claro que, na questão dos gêneros alimentícios, o povo está tendo muito mais acesso aos gêneros de primeira linha, de primeira alimentação. Você está sem áudio. O seu mandato, você falou também que o seu mandato é muito ligado, tem ligação com a questão da educação, e aqui, como vereador, é educação, né, creches e educação fundamental. Onde você vê a maior falha aqui da cidade que você poderia ajudar se elegendo? Então, o que eu acho? Eu acho que assim, tem um déficit nas creches de 13 mil vagas. Há um déficit na cidade do Rio de Janeiro de 13 mil vagas de creche para as crianças. Esse dado não é um dado menor. E claro que na medida que você cria as condições para receber essas crianças, mais crianças você tem, às vezes, a receber, porque a população cresce. Mas o que é mais importante que eu vou te dizer, porque, assim, qual é o dado alarmante aqui, o que chama a atenção? Hoje, você tem que resolver o problema do déficit da creche e você tem que resolver um problema que é falado em todos os locais, que é a questão do horário da creche. Por exemplo, as mães trabalham até às 17 horas, como toda a grande massa de trabalhadores. E as creches, elas encerram suas funções
17 horas. Então, dependendo do tempo de deslocamento daquela mãe para buscar o filho, ou dependendo do horário que ela termina, principalmente se ela for uma comerciária, ela vai até o horário noturno, o horário de 9, 10 horas da noite. E ela, para pregar ela precisa geralmente de outra pessoa na família para poder ter as condições de pegar as suas crianças. Ou seja, nós temos não só o déficit, como nós temos que lutar também para um tempo mais integral, concretizar esse tempo integral, não só manhã, tarde, mas manhã, tarde e noite, para que essas mães possam, quando saem dos seus trabalhos, muitas vezes, às 9, 10 horas da noite, pegarem os seus filhos sem necessariamente a preocupação se uma terceira pessoa, uma vizinha, uma outra pessoa da sua família pode dar conta disso. Então, eu diria que a prioridade, por exemplo, claro, melhorar as condições salariais dos professores. Hoje a gente está ainda num déficit do ponto de vista, os salários dos professores, salvo engano, é o nono, está ainda no índice de nono melhor entre as cidades do Brasil. Ainda não, quer dizer, nós estamos falando de Rio de Janeiro. O salário médio, salvo engano, é R$ 4.147 do corpo docente inicial de carreira. Quer dizer, nós estamos assim ainda um pouco atrás disso. Também tem que ter melhoria para esses profissionais. Mas eu acredito que isso tem dado sinais de que a gente possa ter melhorias ao longo dos governos. O Rio de Janeiro é um governo modelo. O prefeito Eduardo Paes, naquilo que é possível, tem dado sinais e gestos que tem preocupação com esse segmento, com esse setor. Obviamente, ele tem muita crítica lá do CEP, né? Obviamente, a galera pega no pé dele, mas eu acho que isso faz parte da luta política. E só para lembrar, que eu lembrei, a gente vai falando, Jardim Maravilha, que é o local onde o governo federal vai investir lá em Pedra de Guaratiba para poder resolver o problema da contenção das águas quando chove. Então, me desculpe aqui, mas é tudo muito rápido, dinâmica e a idade. Mas, voltando ao tema da educação, só queria lembrar lá o que me faltou. Eu acho que, se eu fosse, não que eu vá resolver, porque apenas como vereador eu priorizo o orçamento, ajudo a priorizar o orçamento e pressiono para aquilo ali, de certa forma, seja assistido e resolvido, entendeu? Houve um erro aqui de gravação, alguma coisa aqui, aparecendo aqui. Pronto, voltou, mas está gravando. Outra questão importante, que aí também é um tema que era natural da esquerda, é a questão do ambiente. O mundo vem sofrendo com os sistemas de aquecimento global, mudanças climáticas. O Eduardo tem feito alguma coisa, mas não me parece, né? E aí vai a questão dos rios estarem todos canalizados, que gera enchente. Se falta paralelepípedo, e aí você perde a absorção do solo. E o tema, de novo, é um tema que na Câmara não vem sendo debatido. Hoje, você tinha antigamente o Sirquis, você tinha um ambientalista, ao menos, na Câmara, mas hoje não tem, apesar de ser um dos debates mais importantes da atualidade. Você tem algum projeto, algo que poderia trazer esse tema de volta à discussão? Então, eu acho assim, eu não gosto desse... Assim, não é que eu gosto. Assim, eu não tenho todos esses dados à minha disposição para poder te dizer hoje se, de fato, a gente tem dado sinais contrários a essa questão do meio ambiente, como você colocou. Eu não tenho os dados, tá? Então, assim, de fato, eu careceria de maiores argumentos para poder te ajudar nesse debate. Mas, olha, eu confiaria tranquilamente que o debate e o trabalho feito pela Tainá, que é uma vereadora muito respeitada, muito séria, é uma arquiteta de profissão, me parece uma pessoa que é uma autoridade sobre o tema, tem dado sinais de grandiosidade. Ela tem projetos importantes de Guardiões do Rio, Guardiões do ponto de vista de pessoas da própria comunidade que cuidam das encostas, dos rios, enfim. Eu acho que isso, de certa forma, está aproveitando a economia local, as pessoas da localidade,
para dar uma pequena contribuição, que pode ser até, do ponto de vista, claro, eu não sei os dados maiores da secretaria dela, de fato não sei, mas me parece que são bem intensos. Então, vejo eu, se o Rio de Janeiro, me surpreenderia o Rio de Janeiro estar num índice da forma como você está colocando assim, só mesmo porque eu não tenho esses dados. Não, o Eduardo ele faz um trabalho melhor que muito prefeito, mas ainda é um problema global, né? Você falou da Tainá, e a Tainá ela deve ser a mais votada da sua chapa, assim. Tem gente que diz que não tem, que a federação não tem um puxador de voto, e tem. Para mim, a Tainá, ela não gosta muito de mim porque eu critico, eu elogio também. Quando ela era vereadora, eu elogiava pra caramba. Quando ela era secretária, virou telhado, eu vou jogar pedra. Mas ela é uma excelente urbanista e, no meu ponto de vista, tem tudo para ser a mais votada. Vai ser a mais votada da federação e uma votação substancial. Mas a federação disputa, por exemplo, com o pessoal, o eleitorado de esquerda, que aí no Rio de Janeiro deve ser 38%, 30%, talvez. E você hoje não tem um puxador como teve. Tarcísio, Chico, esses grandes nomes da esquerda carioca viraram deputados federais. Você acha que a chapa vai conseguir ter uma votação para... Hoje foram 3 vereadores, né? O PT fez só 3. Que consiga fazer mais, o PT perdeu. A Élica virou deputada estadual, o Lindbergh virou deputado federal. Dos mais votados ficou só a Tainá, e hoje você não vê um potencial de muito voto na chapa. Não, eu acho que essa é a chapa do PT, da federação, né? Vamos colocar aí federação PT, PCdoB e PV, a mais disputada desses, eu posso dizer sem sombra de dúvida, dos últimos, talvez. Eu acho que teve uma disputa intensa assim, mas era uma disputa que vinha da época do início do governo, de disputa do presidente Lula, que talvez tenha sido lá nos anos 2000, mas que aí tinha Gilberto Palmares, tinha Molon, Bittar, eu mesmo disputei essa eleição, tinha muita gente grande que despontou naquele momento ali, né? Mas, e ali foi uma disputa, fez ali, salvo engano, naquela chapa ali foram 5 ou 6 vereadores, aproximadamente, porque tinha muita disputa. Essa chapa que está sendo dessa eleição, você pega, por exemplo, você tem a Tainá, não é uma puxadora, mas ela vai ser, todo mundo acredita, né, que ela será muito bem votada, né? Assim, ela pode se você pegar o conceito de puxador que ele se faz, né, ele tem o voto suficiente para fazer a cadeira, a gente pode até não considerar ela uma puxadora neste sentido, mas ela com certeza é uma candidata que ela pode não ser a puxadora nesse sentido, mas ela pode se aproximar da cadeira dela automaticamente, pode até não ter. E por ter uma chapa com uma alta densidade de disputa, e aí eu cito, você tem 4 vereadores de mandato, que além da Tainá, na verdade, aí já seria a quinta vereadora de mandato, 5 vereadores de mandato. Você tem mais uma ex-deputada que também está fazendo campanha, que é a Mônica Francisco. Você tem o meu caso, que já tive alguma experiência de parlamento, um voto mais ou menos consolidado. Você tem exemplos de candidaturas dentro da chapa que foram testadas para deputado estadual e estão em crescimento. E aí você tem, ponto de vista enquanto disputa, 10 a 12 candidaturas que a gente poderia dizer minimamente que podem ultrapassar mais de 8 mil votos. Algumas dessas aí até mais de 12 mil votos. Então, assim, nós estamos falando levando em consideração o último coeficiente, que foi, salvo engano, de 51 mil votos para a cadeira, nós estamos falando de candidaturas de uma chapa para 5, dependendo da polarização, porque agora tem a questão da sobra, né? Agora a sobra, por exemplo, partido que tem mais vagas de sobra, do ponto de vista para quem consegue alcançar o coeficiente. Então, eu entendo assim, é uma chapa bem disputada, não é uma chapa do ponto de vista extremamente fraca. Eu acho que a gente sai, porque foi feito 3, olha só a última. A Tainá bateu 25, Lindbergh 25, quer dizer, Lindbergh 25 foi o mais votado,
Tainá 25 e Raymond, salvo engano, 18 ou 17, né? Foi mais ou menos isso. E você pega aqui, ela não tinha mais corpo, o restante da chapa. Tinha a Luciana Novaes, acho que ela bateu 15, a Luciana Novaes, que ela tem um segmento todo específico também que acompanha ela, mas do ponto de vista, se você colocar da última eleição 3, 25 e 25, a Tainá está dentro, só foi a perda do Lindbergh mais o Raymond, do ponto de vista enquanto chapa, e levando em consideração todos esses atores que estão agora no processo, nós estamos falando de uma consolidação de uma chapa para 5 cadeiras, assim, não vou dizer com tranquilidade, porque cada eleição é eleição. Claro que a ausência do voto em cima do 13 é uma coisa ruim, do ponto de vista enquanto federação, porque sempre teve o voto em cima, né, que ajuda, o voto de prefeito, e isso não vai se ter, mas do ponto de vista tem o retorno do presidente Lula, que é, de fato, até uma incógnita se isso vai catapultar ou não a chapa. Até eu sou um defensor que quanto mais o presidente Lula apareça na televisão, é melhor para a chapa, porque ele, de fato, em função da polarização, que a gente não tem que ter medo da polarização, eu acho que a polarização ajuda esclarecimento de debate, por mais que possa parecer, é ruim, mas eu acho que ajuda a esclarecer o debate, a sociedade, não é que vai dividir a sociedade, mas a gente precisa disso para poder fazer o debate de ideias, né? Porque senão fica o debate raso, né? Dizer quem vai construir mais rua, quem vai construir mais forte, não que isso não seja importante, mas não dá, tem que fazer o debate de profundidade. Não dá para defender pena de morte na atual conjuntura, não dá para defender segregação de determinado povo. Então, eu acho que isso é importante, as pessoas saberem quem vota em quem e como se comporta o seu candidato. Eu quero lembrar, antigamente, a Jandira tem muito essa bandeira, que são os estaleiros, né? E o Rio vem perdendo, né? Perdeu. Você tinha vários estaleiros funcionando e de uma hora para outra desapareceram todos esses empregos. Como vereador, e expressão vereador que tem um governo federal junto, você acha que dá para voltar os estaleiros para cá, voltar o emprego deles? Porque de uma hora para outra desapareceu aqui no Rio. Você tem o estaleiro Mauá. Então, deixa eu lhe falar assim, a gente tem aqui muito próximo, talvez ano que vem já seja anunciado, não sei se ainda esse ano, já veio aqui uma comissão do Poder Executivo aqui no municipal, aqui na ilha, que são dois grandes navios que estão sendo construídos aqui, né? Ou seja, a gente está aos poucos retomando a indústria naval, os anúncios estão sendo feitos e já estão avançando nas obras e nesses anúncios. Isso eu falo porque hoje, apesar dos estaleiros não estarem totalmente fechados, alguns dos estaleiros, os poucos que sobraram, eles estão com seus números reduzidos, mas há uma promessa e já tem dado significativos contornos de que haverá retomada da indústria naval aqui no Rio de Janeiro. Isso vai gerar diretamente, pelas expectativas que estão sendo ditas pelos sindicatos, que a gente até tem uma relação muito profícua, de algo em torno que pode surgir até o final do governo Lula 6 mil empregos diretos nesse segmento. Você, no seu mandato como vereador, você teve essa luta ao combate ao racismo. É um tema que eu não domino, assim, impossível um homem branco de classe média dominar esse tema, especialmente de direita, né? Mas eu queria saber como era o racismo antes da lei, se houve uma melhora aqui na cidade após essa lei e onde pode melhorar. Então, vamos lá. Eu acho assim, o racismo, do ponto de vista, ele tem que ser combatido sempre. Eu acho que, quando a gente fala nessas afirmações, nessas iniciativas de afirmação, elas têm que ser dadas precisamente e difundidas no sentido de tornar cada vez mais isso natural na nossa sociedade. No meu entendimento, de fato, existe ainda a questão do preconceito, né, estrutural. Não, as pessoas hoje melhoraram muito do ponto de vista das suas relações com o povo negro, mas ainda há muito que melhorar, né? Você sabe que qual é o problema? Quando você fala do povo negro, você vê que o povo negro, 80% do povo negro ou mais, está dentro da periferia, está dentro da favela, está dentro das comunidades.
está dentro onde tem a opressão policial, está dentro onde ainda as estruturas são muito pequenas, do ponto de vista estrutura que eu quero dizer, as infraestruturas de governo não chegam da mesma forma como chegam no asfalto, onde está lá a Zona Sul, né, onde está ali o morador mais privilegiado. Então, você tem algumas formas ainda de ter iniciativa para cada vez mais trazer essas pessoas de dentro da periferia para fora da periferia, também para o mundo normal. Não que lá não seja normal, lá é muito bom e ando muito. O problema todo, assim, dentro de uma lógica de interação com a nossa cidade. Então, você precisa necessariamente de abrir, seja pela questão das cotas ainda, as cotas são necessárias. Você vê, a gente, por exemplo, a realidade hoje, você vê ainda muito médico que se forma, que são brancos, 85% ou 90% das faculdades quando formam medicina, os médicos, que em tese são os doutores da nossa sociedade, são basicamente formados por homens brancos. Quer dizer, a gente precisa ainda fazer uma vez... mas não é botando o negro, pelo negro, que alguns vão dizer, defender isso. Não. Mas se você não cria as condições, desde lá de baixo, né, as condições de oportunidades, obviamente ele vai ser fadado a uma outra vida. Então, quando a gente fala de financiamento público para as universidades, cota para as universidades, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de perspectiva desse pessoal, que é justamente desses locais menos privilegiados socialmente falando, de estarem tendo oportunidade de irem para as suas universidades. Vai alguém defender a questão, pode ter alguém que defenda, e tem muita gente que faz essa defesa, da questão meritória, da chamada meritocracia. Pelo mérito. Mas é muito difícil se a gente não abrir algum nível de porta para essa camada social ter acesso à universidade, ela conseguir alcançar os melhores índices de empregabilidade que estão nesses segmentos. Então, elas vão ficar sempre fadadas ao serviço menos comum. Então, por que a maioria das empregadas domésticas são negras? Porque elas ficam na periferia, não tiveram um grau de estudo adequado e, obviamente, precisam ir para o mercado de trabalho para levar sustentação para a sua família. E aí fica fadado ao quê? Há sempre os serviços que são tão dignos quanto, mas não dão a perspectiva de uma formação futura melhor para os seus filhos. Então, acho eu que, por mais que a gente tenha ações afirmativas do ponto de vista na defesa da igualdade racial, a gente ainda está muito deficitário dessa igualdade. Então, por exemplo, nós, quando vereador do Rio, nós criamos lá um projeto de lei, nós criamos dentro da lei de cotas, dentro dessa questão das ações afirmativas de racial, que 30% das vagas no serviço público deveriam ser destinadas à cota para negros. Na época, o prefeito não sancionou, mas foi promulgada como lei. Ou seja, você pode fazer essa disputa? Pode, né? Basta, você tem elementos, você tem que buscar os meios. Agora, de fato, fora outras iniciativas, de fato, você teve um avanço real quando estabelece o Estatuto da Igualdade Racial no governo Lula, onde você consegue nivelar um pouco dessa disparidade. Mas, ainda assim, tem muita coisa a ser feita, muita coisa mesmo, porque a gente vê na prática é isso, na formação dos juízes, as melhores profissões, sempre você vai ver, a grosso modo, os brancos, os filhos da elite. Mas mas teve as melhores oportunidades. Fato é esse. Ou seja, se nós não dermos as oportunidades enquanto setor público, enquanto homens públicos, para que essas pessoas possam ocupar os seus espaços, dificilmente elas ocuparão por si só, porque necessariamente o homem negro da periferia ou a mulher negra da periferia, aos 18 anos ou 19 anos de idade, ela tem que ir para o mercado de trabalho buscar sustento para ajudar a sua família em casa. Já
Eu digo isso com maior tranquilidade. Eu tenho uma filha, uma única filha, pude dar a oportunidade dela ir à faculdade sem ela precisar necessariamente buscar renda para dentro de casa, porque, no meu caso, tinha condições objetivas dentro de casa. Mas é uma entre tantos outros, não é porque a minha filha teve esse privilégio do ponto de vista de poder contar com o meu apoio, assim como eu contei com o do meu pai, apesar do meu pai também ser um homem que veio da pobreza, vendedor de biscoito, que cuidou, que aí foi pela chamada meritocracia, mas não que eu vá defender a meritocracia. Queria que mais gente tivesse as oportunidades. São mais gente buscando espaço, mais gente pensando como a gente, do ponto de vista podendo dialogar de igual para igual, tentando uma sociedade melhor, sem exclusão, e sim com inclusão. A gente está aqui passando os 40 minutos, mas é uma pergunta que não dá para deixar de fazer, porque se falou da população negra que mora nas comunidades, nas periferias, e de 2007 para cá, o Rio foi sendo dominado cada vez mais por milícias e traficantes que são praticamente terroristas e dominam áreas da cidade. O complexo de Israel virou uma teocracia. O Estado, né, o Estado com E maiúsculo, não entra nesses lugares, não entra nessas regiões. Você talvez não consiga entrar porque eles têm os vereadores que interessam a ele e não vão deixar entrar políticos com temas como o seu, e também de temas como o do Novo, do PSOL, não entram nessa região. E a situação não parece melhorar. É um problema, claro, estadual, federal, mas também um problema municipal. Inclusive, é o tema que o PCdoB, o PT, o PSOL bate muito, que são as milícias, o domínio do Estado pelo crime. O Rio de Janeiro hoje não tem regiões que são praticamente outro governador, outro prefeito. Nem vou dizer traficante, é o senhor da guerra daquelas regiões. Como lutar contra isso como vereador e também como político pertencendo hoje ao governo federal? Não, eu, assim, do ponto de vista, a gente vai dar opinião, né? Porque o homem público que quer ser público tem que ter opinião. Primeiro que eu acho que isso requer do Estado solução, mas solução de fato, não é aquela solução modal, né? Solução, vamos criar, porque já teve ocupação do alemão, teve várias medidas do ponto de vista de UPP, da criação das UPPs, ocupações, e que a gente viu que nada disso resolveu. Claro, longe de mim que não sou o especialista do tema, mas obviamente que enquanto houver a divisão de classes na nossa sociedade, isso vai continuar existindo. Não tem jeito. E é uma grande metrópole. Só que você tem uma grande metrópole, como todas as grandes metrópoles existem, né? Você vê que na Europa o pessoal não deixa o pessoal chegar de barco. Quantos morrem afogados para atravessar um determinado perímetro do oceano para poder tentar a melhor vida na Europa, mas fica cercado, ou seja, o Rio de Janeiro, de certa forma, tem um pouco disso. As pessoas vêm de vários outros locais para tentar a melhor vida aqui no Rio de Janeiro. Acabam que essas pessoas vão para a comunidade com condições habitacionais muito diferentes. Há um domínio do tráfico, só há um domínio do tráfico porque a arma chega, a cocaína chega, a criminalidade, obviamente, se instala ali. E o Estado prefere não enfrentar a criminalidade e prefere conviver com ela. E aí, quando você decide fazer, em vez de fazer o enfrentamento, um bom enfrentamento social, para você não deixar essa proliferação dentro do nosso Estado de novos criminosos, você não faz esse enfrentamento social, de dar condições para que o jovem não queira entrar na vida do crime, você simplesmente resolve fazer política de extermínio, porque achando que aquilo vai resolver, mas não adianta, porque você vai matando, você pode até fazer a prisão e vai matando e vão surgindo novos. Ou seja, é porque o problema é extremamente social, é um problema nosso, enquanto sociedade. E aí, enquanto homem público, do ponto de vista seguinte, eu acho que esse é um enfrentamento de fato social que vai se dar ao longo de alguns anos, né? Não é uma solução que você chega aqui, estala os dedos, você elimina todos os problemas. Você tem que instalar condições de saneamento básico nesses locais, saúde, escola, educação,
atenção básica do poder público presente naquele local. E aí, quando o poder público não se faz presente, alguém vai tomar conta. Porque o Estado, desde que o Estado é medieval e existe, algumas pessoas que entendem que são superiores a outras vão querer exercer o seu poder, não só de influência cognitiva, mas talvez de influência de força. E aí estabelece uma conexão paralela. Quando existe essa conexão paralela e o Estado ausente, isso acontece. Eu, Roberto Monteiro, quero te dizer aqui com maior tranquilidade. Eu rodo o Rio de Janeiro, todos os locais que sou chamado, eu consigo entrar. Eu até hoje, claro, com as devidas precauções, eu vou entrar com morador, não vou entrar, obviamente, em local que eu não conheço, com o peito aberto, não se trata disso. Mas, obviamente, convidado por um morador, entendendo que o morador está me oferecendo tranquilidade para dialogar com os outros moradores, a gente vai estar dialogando. Confesso que todo político já deve ter passado por alguma barricada em algum momento da sua vida. Acho que é mentira quem não passou por esse momento. Mas, quando a gente vai, do ponto de vista espírito público, sem querer enganar ou querer fazer algum nível de promessa que vai se incompatibilizar com a localidade, eu acho que já é um bom prenúncio de diálogo com aqueles que querem lhe ouvir. Eu, realmente, essa área, eu não tive acesso porque até hoje não fui convidado, mas se for convidado, e obviamente quem me convidar, né, do ponto de vista do diálogo, para fazer reunião de exposição de ideias e ganhar as pessoas pelo campo das nossas ideias, a gente vai estar disposto. Caso não haja, a gente vai priorizando a agenda. Agora, é muito ruim, isso sim, é muito ruim ter uma região sitiada da cidade em que ela começa, do ponto de vista também, a avançar para dentro do direito de pensamento, da religiosidade das pessoas que estão no entorno, proibindo a prática da religião, ou seja, mas isso tudo, volto a te dizer, é a ausência do Estado enquanto Estado, porque isso só acontece porque o Estado permite que isso aconteça. E nós estamos falando de um local que deve ficar a 5 quilômetros da cidade da polícia, nós estamos falando de locais assim que estão a 13 quilômetros da casa do governador. Então, assim, do ponto de vista, esse problema é um problema de Estado, do qual o Estado já deveria ter, obviamente, sinalizado, claro, não a solução, talvez, mas pelo menos condições de dignificar a moradia, não deixar ao ponto que chega, às vezes, esse Estado. A gente acorda também de manhã, quem acompanha as notícias de manhã, a gente vê quase todo dia de manhã uma barricada, um incêndio, uma ocupação, e isso é quase que cotidiano na nossa cidade. Mas não que a culpa é do prefeito, mas isso é uma política de Estado. E o governador, passa governador e sai governador, não consegue resolver o problema, e me parece que isso é um problema de fato, que se a gente não encarar enquanto cidadão, pensando aqui, do ponto de vista na estruturação desses novos jovens, dessas famílias, de educação para essas pessoas dos locais, do ponto de vista de como que elas podem ter acesso à saúde, educação, isso, de fato, não vejo que vai ser resolvido com celeridade. Bem, para concluir, não dá para deixar de perguntar, porque você é vascaíno, não só vascaíno, você é um membro, foi presidente do Conselho Deliberativo, é atuante dentro do Vasco e foi contra a SAF. Não é um tema de campanha, mas sou obrigado a perguntar, e o Vasco? Vascão, deixa eu lhe falar, com maior tranquilidade, eu sou uma pessoa polêmica no Vasco, né, de posições muito duras não, daquilo que eu acredito, e respeito a quem pensa o contrário. Mas, assim, como eu sou um estadista, eu até brinco com as pessoas assim, se eu não quero vender a Petrobras porque eu entendo que o petróleo é nosso, eu também não quero vender o Vasco porque eu entendo que o Vasco é nosso, é dos vascaínos. E vender o Vasco para o estrangeiro, qual é o interesse do estrangeiro no futebol do Vasco? Eu sou radicalmente contra, fui contra,
Provei que estava certo, tá? Eles não têm coragem de dizer hoje que eu estava certo. Mas não tem problema, não, porque a prática foi critério da verdade. Fiquei triste, porque nós estamos hoje numa condição hoje de eterna recuperação, que todo mundo fica falando, não, culpa dos 20 anos, culpa disso, culpa daquilo. Muito complexo de vira-lata, né? As pessoas... Eu vejo tantos clubes assim, em 3 anos consegue se levantar, em 2 anos consegue se levantar, ter clube. É normal, você tem 20 grandes clubes e um, às vezes, fica 3, 4 anos ganhando, daqui a pouco ele fica 5, 10 sem ganhar. Agora, você tem que ganhar alguma coisa, você tem que esportivamente prevalecer. Agora, de fato, não foi, coloco aqui com uma tranquilidade, foi a pior opção, foi ser feito. Infelizmente, os mesmos que hoje estão recuperando o clube foram os mesmos que venderam. Né, do ponto de vista assim para eles, se não foi, não, ele foi culpado lá, o grupo mesmo, esse mesmo grupo foi o grupo que vendeu, esse mesmo grupo agora está querendo limpar aquilo que fez de ruim, vamos dizer assim. Mas aqui nos cabe aqui o seguinte: foram dados sinais de que, se administrado o clube por pessoas que realmente queiram o bem do clube, ele dá sinais que pode recuperar. Foi assim agora, recentemente, o próprio presidente Pedrinho, ele consegue retomar o clube para a associação e tem dado sinais, às vezes, de que, pelo menos, olha, está sendo costurada aqui alguma coisa que dá uma expectativa de melhoria. Se entregar de novo para essa chamada iniciativa privada, que quer explorar só o clube e o melhor que o clube produz, obviamente, o futuro é incerto. Então, eu vou louvar a iniciativa de retomar o controle do clube, porque esse é o meu pensamento, mas, ao mesmo tempo, eu permaneço preocupado e contrário a qualquer iniciativa de entrega do clube. Então, esse é o meu pensamento, polêmico ou não, e acho que aqueles que pensarem em algum momento contra mim estão tendo que alguns terem mais humildade, até para pedir para tirar uma selfie comigo aí, às vezes. Pô, você sim estava falando a verdade. Infelizmente, a gente não ganha um centavo do Vasco. Foi só paixão, dedicação. Já disputamos eleição do clube, já tivemos passagem por várias presidências de poder, mas sempre entregando aquilo que é o mais precioso para a gente, que é o nosso sangue, nosso coração e nosso pensamento. É isso. Roberto, Cássio, aqui a gente já tem mais 3 horas de conversa. Quero agradecer a sua presença. Lembrar que o Diário do Rio está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos de vários partidos e correntes ideológicas, que o objetivo é que você assista. Olha, eu não voto no Roberto porque é comunista, mas você tem um amigo que é de esquerda e você pode mandar, olha, essas são as propostas dele. Como eu já falei, eu sou de direita e faço isso. Tenho amigos que são de esquerda e falo, olha, o melhor candidato, de acordo com o que você pensa, é tal, é tal, é tal. Que só assim a gente vai melhorar a Câmara de Vereadores, e melhorando a Câmara, essa legislatura já foi muito melhor do que as anteriores, a gente melhora o Rio de Janeiro. Não tem opção, não tem como não passar por isso. Então, obrigado, Roberto. A gente vai continuar essa série de entrevistas. Eu que te agradeço muito, Quintino, a oportunidade aí do bate-papo. Espero eu que tenha sido assim. Obviamente, eu tenho dito, estou um pouquinho enferrujado, sabe, porque a gente já está um pouquinho distante, às vezes, da discussão mais municipal, mas a gente tem muito a contribuir, a gente sabe como faz as coisas acontecerem. Eu gosto muito do debate. Esse debate seu aqui foi um debate bacana, chama atenção, destaca bem as matérias polêmicas, e está de parabéns aí o seu programa, e toda vez que aqui for convidado, quero eu poder dar aqui a minha contribuição humilde aqui para o teu programa, que está de excelente qualidade. Obrigado e boa sorte, Roberto. Obrigado a você, tudo de bom.